Em primeiro lugar, para nós entendermos a oração do Santo Rosário, é necessário uma atitude espiritual de humildade. E é aqui que está a grande dificuldade para padres, teólogos ou pessoas que já são formadas em algumas tradições espirituais mais antigas, milenares, entenderem por que é que a Virgem Maria, todas as vezes que ela aparece, pelo menos na história dos últimos séculos, insiste constantemente na récita do Santo Rosário. O que é que há de tão importante? O que é que há de tão essencial numa oração que nos parece tão simples, tão sem riquezas, como seria, por exemplo, a Lectio Divina, ou a espiritualidade litúrgica, ou meditações mais requintadas a respeito de outras coisas. Vejam, o fato é que a grandeza do Rosário está exatamente na sua simplicidade. Se nós recordarmos que nosso Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, não é de admirar que a Virgem Maria insiste muito no Rosário como a oração dos pequenos, dos pobres, dos humildes. Quando ela apareceu em Fátima, ela ensinou a 3 pequenas crianças o que elas deveriam orar, o que elas deveriam recitar. Se 3 crianças podiam obedecer às orientações da Virgem Santíssima, então podemos também nós. É assim que o Rosário, de alguma forma, é o caminho da pequenez e da humildade. Se nós tivermos esta humildade de coração, iremos entender o seguinte. Em primeiro lugar, se a Virgem Santíssima está insistindo na recitação do Santo Rosário, ela deve saber mais do que eu e você. Em segundo lugar, se você não está entendendo a profundeza, a profundidade, a riqueza do Santo Rosário, não atribua isso à pequenez da oração, mas talvez à sua falta de entendimento. Por quê? Porque a récita do Santo Terço, do Santo Rosário, é uma oração que foi seguida por grandes santos. Portanto, nós não temos somente as aparições da Virgem Maria, que por mais que a gente insista, são aparições privadas, mas nós temos o testemunho de vida de centenas de santos canonizados que tinham uma devoção enorme ao Santo Rosário. Não somente isso. Nós temos encíclicas papais, nós temos documentos do magistério que falam, que insistem, que pedem, que exortam o povo para a recitação do Santo Rosário. Ora, não é possível que uma oração que é tão unanimemente atestada como é o Santo Rosário não tenha uma profundidade. Agora, para bem recitar o Santo Terço, nós precisamos saber contemplar os mistérios. Contemplar os mistérios significa o seguinte, que você, durante o espaço de um Pai Nosso e 10 Ave-Marias, irá, de alguma forma, meditar a respeito daquele mistério da vida de Cristo. Então, primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Santíssima. Então, durante um espaço de 10 Ave-Marias, você vai meditar no fato de que Deus revela os seus desígnios para nós, que nós, ao receber a palavra de Deus, devemos ser como a Virgem Maria, obedientes, nos desfazer dos nossos planos para aceitar e abraçar o mistério de Deus que nos foi revelado. Você vai meditar a respeito da grandeza de Deus que se faz tão pequenino encarnando no seio da Virgem Maria. Você vai meditar o mistério de Deus que está conosco, Emmanuel. Você medita no primeiro mistério gozoso o quanto é importante para nós saber que Deus se fez carne, que a eternidade, que o eterno veio e rompeu na história. Não estamos mais sozinhos. Verbum caro factum est. O Verbo se fez carne.
Sim, o sentido de tudo veio aqui nos visitar. Ele armou sua tenda entre nós. Essa é a meditação do primeiro mistério. As Ave-Marias servem como um cronômetro e como uma cantilena de fundo que ajuda a acalmar o seu coração. Por quê? Porque não são palavras repetidas a esmo, mas são palavras ditas pela Sagrada Escritura e colocadas também pela Igreja na boca dos seus fiéis. Por isso, a recitação do Santo Rosário nos inspira. Cada Ave Maria vai nos inspirando alguma coisa e aí nós podemos realmente recitar com fruto o Santo Terço. No afresco da Capela Sistina, famoso Juízo Final de Michelangelo, existe uma pequena cena discreta que pouca gente já prestou atenção. Entre os vários homens que estão ressuscitando ali no Juízo Final, Jesus aparece na sua glória para julgar os vivos e os mortos. As pessoas vão ressuscitando, sendo tiradas dos túmulos, umas vão sendo levadas para o inferno, outras vão sendo levadas para o céu. Os anjos, então, que levam algumas pessoas para o céu, têm ali um anjo que leva uma pessoa que estava caindo no inferno, mas que é salva pelo rosário. A pessoa está pendurada no rosário e o anjo vai levando para o céu aquela pessoa. É mais ou menos a ideia que eu gostaria de transmitir